ACH0051 Estudos diversificados. Bioquímica. Estrutura de carboidratos, lipídios e membranas. Os objetivos dessa aula são: refletir sobre o conteúdo dos alimentos, proteínas, carboidratos e lipídios, conhecer a estrutura das três classes de carboidratos, mono, óligo e polissacarídeos, conhecer a química dos carboidratos, em particular o fato deles serem açúcares redutores e poderem formar cadeias. Então, nós começaremos a estudar os lipídios, conhecer a estrutura das 5 classes de lipídios: ácidos graxos, triacilgliceróis, glicerol, fosfolipídio, esfingolipídio e esteroides, conhecer a química dos lipídios e conhecer a estrutura das micelas, lipossomos e membranas, que são agregados de lipídios. E no final, entender o funcionamento de um método para a determinação de velocidade de difusão de lipídios em membranas. Esta é uma tabela nutricional de uma empresa de fast food. Então aqui você tem a lista de vários sanduíches e o que você obtém nas colunas é o peso do prato, a energia que você obtém dele em quilocalorias, teor de carboidratos, proteínas, gordura total, gordura saturada, gordura trans e colesterol. Todos esses, as gorduras, incluindo o colesterol, são lipídios. Já já você vai entender porque colesterol também é um lipídio. Aqui, então, por exemplo, eu tenho que esse Angus Bacon ele tem 57 gramas de carboidrato e isso corresponde a 19% das necessidades diárias. Ele tem 54 gramas de proteína e corresponde a 72% das necessidades diárias. Então vamos selecionar esse outro lanche aqui, Angus Deluxe. Angus Deluxe ele tem 377 gramas de peso e corresponde a 263 quilocalorias, que é 43% das suas necessidades diárias. Em termos de necessidades diárias, se você comer 2 desses lanches, você está quase no 100%. Ele tem 56 gramas de carboidrato, então no teor de carboidrato você conseguiria comer os 3 refeições, coisas daqui, mas em proteínas não, porque ele tem 51 gramas de proteína, que já é 68% das necessidades diárias. Gordura total, ele tem 88% das necessidades diárias, 49 gramas. Gordura saturada, 21, que é 96%. Então, nesse aspecto, você vê que eu não consigo comer mais de um lanche desse por dia, porque eu já iria estourar a quantidade máxima de gorduras, necessidades diárias de gordura saturada. E ele tem 46% de colesterol, 46% das necessidades diárias, 139 miligramas, que é um teor alto. Em comparação, o lanche mais simples, como o cheeseburger, ele tem valores muito baixos, entre de 26% para baixo das necessidades diárias para cada um dos parâmetros. Por outro lado, é óbvio que ele tem menos massa, tem uma quantidade considerável de carboidratos, menos proteínas, menos gorduras totais e menos colesterol e menos gordura trans. Essa gordura trans aqui é mais que o dobro. Mas o cheeseburger, pelos seus valores de necessidades diárias e pela massa e pelos conteúdos de carboidrato, proteína e lipídio, aponta que você conseguiria fazer 3 refeições por dia com esse lanche. Quando você vai na cadeia de fast food, você acaba sempre solicitando um acompanhamento. Então, uma pessoa que está com muita fome, ela pode pedir esse acompanhamento aqui, Chicken McNuggets 10 unidades. Então, que seria, essa aqui é uma unidade com 4, 1, 2 e meio. Você tem 10 nuggets. Então, esse Chicken McNuggets, ele já tem um peso de 166 gramas. E aqui são os valores em percentual. Você não pode comer mais que 2 desse daqui, porque você vai saturar suas necessidades de gordura total. E colesterol já está bem razoável. Mas você também pode pedir uma porção menor. E essa porção menor ela tem valores menores, então isso é mais razoável. Ainda assim, ele tem
tem um nível de colesterol aí a ser apreciado. Mas ele não é uma fonte muito boa, por exemplo, de proteínas e carboidratos. Mas ele é uma fonte considerável de lipídios. E você também pede um refrigerante para acompanhar isso, pede uma bebida. Então, pode-se pedir, por exemplo, 700 ml de Coca-Cola, que contém 70 gramas de carboidrato, 23% das necessidades diárias. Ou você pode pedir um volume menor, 300 ml de Coca-Cola, que corresponde a 6% das necessidades diárias de energia, 10% das necessidades diárias de carboidratos. Para finalizar, você solicita uma sobremesa. Então, o McFlurry língua de gato, ele corresponde a 23% das necessidades diárias em termos energéticos, mas ele já é 52% das necessidades diárias de gordura saturada. Então, se você comeu 2 desse, você não poderia comer mais nenhum alimento que tivesse gordura saturada. E ele já tem uma massa considerável, 204 gramas. Por outro lado, uma casquinha de baunilha, ela tem valores bem menores percentuais, valores bem menores na massa, ela tem uma quantidade razoável de carboidratos, não é suficiente de proteína para suas necessidades, enfim, tem um peso um pouco menor. Vamos chamar essa dieta do Angus Deluxe, dos 10 McNuggets, 700 ml de Coca-Cola e o McFlurry língua de gato de dieta delícia. Então a pessoa aqui, ela se fartou desses alimentos de fast food. E vamos chamar essa dieta que tem um cheeseburger, apenas 4 McNuggets, uma Coca-Cola de 300 ml e uma casquinha, um sorvete de casquinha de dieta não tão delícia, em que a pessoa ela teria até a oportunidade de fazer mais refeições nesse cardápio. No anterior, neste aqui, não dá. E nós veremos por quê. Aqui eu coloco separadamente todos os valores nutricionais para todos os itens da dieta delícia. Isso nos dá a oportunidade de somar isso. Então, somando, em termos de peso, 747 gramas, mais, que seria 377 mais 166, 204, mais 700 ml. Supondo que 1 ml igual a 1 grama, então dá 700 gramas. Então aí é mais de 1.400 gramas. É quase 1,5 kg se a pessoa se alimentar desta forma. A quantidade de energia dela vai ser um pouquinho mais do valor diário, de 2.000 calorias. Ela não vai ter extrapolado os carboidratos, ela vai ter extrapolado um pouco as proteínas, mas aí vai ser excessivo nas gorduras totais, em mais de 50%, em 66%. E a gordura saturada vai ter ultrapassado em 76%. A gordura trans, esse é um valor muito considerável e perigoso, sabendo que isso vai causar doenças cardiovasculares. E o colesterol, a pessoa está quase em seu limite. Esta é a dieta não tão delícia. Então, ao somar, você vê que mesmo essa dieta aqui, que é a mais razoável, você tem aqui quase 600 gramas mais 300 ml. Se cada ml corresponde a 1 grama, isso dá mais ou menos 900 gramas, quase 1 quilo. Em energia, 40% das necessidades diárias não estoura no carboidrato, nem na proteína, nem nas gorduras totais, nem na saturada, nem na trans, nem no colesterol. Mas você percebe que na trans, na verdade, o valor é bem menor que o outro, que era 3 gramas. Mas você percebe que, por exemplo, olhando esse valor, eu não posso fazer essa refeição mais de 2 vezes, porque eu vou estourar. Eu vou chegar aqui no limite da minha gordura total diária. Então não tem como fazer isso 3 vezes ao dia, só 2
levando em conta que a pessoa terá ingerido 1,2 gramas de gordura trans ao fazer isso. Comparando esses valores ao da dieta delícia, você vê como que é gritante, né? E com isso você começa a pensar sobre essas coisas, né? E o quanto que esse tipo de dieta iria contribuir para suas necessidades de carboidratos, proteínas e lipídios. Mas mais que isso, né? Além de colocar você nessa posição questionadora disso, e nós agradecemos à empresa por disponibilizar esses valores para que a gente possa estudá-los, né? Eu acho que isso desperta interesse nessa pergunta. Esses lanches têm componentes que são biomoléculas. Dessas biomoléculas destacam carboidratos e lipídios. E qual que é a estrutura desses carboidratos e dos lipídios? Então, começando por carboidratos. O que são carboidratos? Carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra. Você pode imaginar de uma forma bem simples, né? Amazônia. A Amazônia é riquíssima em celulose. Celulose é um carboidrato. Então ali eu tenho uma reserva de carboidrato muito grande. Está em tudo. Todas as plantas vão ter grandes quantidades de carboidratos. O somatório, né, da biomassa é uma grande quantidade de carboidrato. Fazem parte da dieta, sim, você come os carboidratos, você come plantas, você come açúcar, você come mel, que tem frutose. Possuem papel estrutural e protetor. Uma mesa de madeira é uma estrutura, certo? Um papel estrutural no caso da planta, a estrutura do tronco da planta, da árvore, né? E também protetor, então, por exemplo, as plantas que produzem aquela casca ao redor da árvore, essa casca protege a árvore de invasores, né? Porque se você cortar um anel em volta da árvore, ela morre, inclusive, né? Quando você tira essa proteção. Os carboidratos lubrificam as juntas dos ossos. Carboidratos, eles têm muita afinidade com água e a grande concentração de carboidratos de cadeia longa formam bons lubrificantes. Fórmula mínima, CH2ON. Então, esse N é qualquer número, mas o mínimo é isso. Um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio. Alguns vão ter outros átomos, como nitrogênio, fósforo e enxofre. São divididos em dois grandes grupos, polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas, e três classes principais: monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos. Então vamos estudar essas três classes. Monossacarídeos. Esses são os monossacarídeos mais simples que existem. O D-gliceraldeído e D-hidroxicetona. C-H é o grupo aldeído. Então eu tenho 3 carbonos com um grupo aldeído no final, eu chamo de gliceraldeído. Ele é gliceraldeído porque ele lembra o glicerol. O glicerol é exatamente CH2OH, COH, CHOH e CH2OH aqui. Mas como eu troquei, coloquei um grupo aldeído e virou gliceraldeído. De hidroxiacetona, a acetona, que usam inclusive para limpar, remover esmalte de unha, é CH3, C-O, CH3. Né? Isso aqui é um derivado dessa acetona em que eu coloquei 2 grupos hidroxilas aqui, OH, nas extremidades. Açúcares que têm esse grupo aldeído presente no digliceraldeído: D-ribose, D-glicose, D-galactose. Isso aqui é um açúcar do leite, isso aqui está presente em um do disacarídeo sacarose, na componente de sacarose. Você pode comprar glicose na farmácia também. E ribose, essa ribose aqui, ela é precursor de ácido nucleico, do seu DNA ou RNA. Então todos eles têm um grupo aldeído, são parentes do gliceraldeído. E acetonas, D-ribulose, então tem acetona aqui. Acetona sempre eu tenho C-O entre 2 carbonos, né? Essa é a definição aqui. Então está aqui. Eu tenho a D-frutose, que é o açúcar mais doce, se não o mais doce, né, de todos, né? Que é o açúcar que é encontrado nas frutas, no mel.
existe uma forma de você resumir essas coisas. Então, todo mundo aqui que tem um grupo cetona, nós chamaremos de cetoses. Todo mundo que tem um grupo aldeído, nós chamaremos de aldoses. E de gliceraldeído e de hidroxicetona, acetona, são os membros fundadores dessas duas classes, né? Das aldoses e das cetoses. Monossacarídeos possuem centros assimétricos. O que é um centro assimétrico? Aqui eu tenho uma molécula, no caso do gliceraldeído, né? Aqui está o grupo aldeído, C-OH, OH, CH2OH e um Hzinho aqui. Esse é o carbono central. Carbono central que eu me refiro é esse aqui, ó, este, né? OH, H, C-OH, CH2OH. São as mesmas coisas, só que nesse desenho. Se eu colocar um espelho aqui, eu tenho uma molécula que reflete essa imagem. Supondo que eu pudesse fazer com que essa imagem saltasse do espelho, eu não conseguiria sobrepor uma molécula na outra. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Você vai pegar as suas duas mãos, com as costas delas, as palmas voltadas para baixo e as costas voltadas para sua face. Então, quando você junta os polegares, é como se você tivesse, por exemplo, a mão direita num espelho, a mão esquerda num espelho. Certo? Uma mão é a imagem especular, a imagem no espelho da outra. Tente sobrepor as suas mãos. Quando você vai sobrepor, você não consegue sobrepor. O que é sobreposição? As costas das mãos têm que estar apontadas na mesma direção. Isso é sobreposição. Porque se você pegar, por exemplo, mantém a mão esquerda nessa orientação que eu disse, e pega a mão direita e faz uma inversão dela, colocando a palma para sua face e tenta sobrepor, embora você sobreponha os dedos análogos, você alterou a orientação da mão. Então isso indica que as mãos não são sobreponíveis. O correto seria eu ter as duas mãos orientadas com as costas para sua face, e aí sim eu teria dedos análogos em cima de dedos análogos. Então as mãos não são sobreponíveis. Por isso que a gente chama essas moléculas aí, como essa do gliceraldeído, de molécula quiral, que ela tem exatamente esse efeito da mão. É um isômero. E isso muda tudo, porque as células elas têm que se adaptar a esse tipo de estrutura quiral. Aqui temos algumas projeções dessas moléculas quirais, né? A projeção de Fischer do D-gliceraldeído e do L-gliceraldeído, que um é o isômero do outro, então o D vai ser o que a gente chama de o destrógeno, o L o levógeno. E aqui você tem uma fórmula que a gente chama de perspectiva. O tracejado indica que esses grupos aqui, eles estão para trás do papel e o cheio, eles estão para frente do papel, para frente da tela. Então você tem uma ideia tridimensional, nem um desenho bidimensional. Formação de M-acetal, M-cetal. Então vamos imaginar que você tem um aldeído, e esse aldeído eu vou reagir ele com um álcool. O que acontece? Então, o aldeído ele tem um radical R1, né, ligado no aldeído, e o álcool, que é o grupo OH, tem um radical R2. Acontece o seguinte, então de uma forma bem simplificada, você vai ter o seguinte, esse oxigênio, ele, pensando em termos de eletronegatividade, ele consegue deslocar esse elétron para perto dele. E isso permite que ele se associe a esse hidrogênio aqui. Ele está aqui. Mas quando esse hidrogênio sai, o carbono ele vai ficar com 3 ligações, né? Porque essa dupla se desfez para formar isso daqui. Então ele vai ficar com 1, 2, 3. Então esse oxigênio que está aqui, ele se liga e forma um composto chamado M-acetal. Então a ideia não é mostrar para você o mecanismo, mas é para você entender o que aconteceu, né? Eu, com um aldeído e um álcool, produzi M-acetal. A mesma coisa ocorre com a acetona. Então, a acetona ela também tem a mesma coisa, só que não tem aquele H. Eu tenho um radical R2 e R1 aqui.
Então também a mesma coisa, esse oxigênio vai atrair esse elétron para cá, por eletronegatividade muito forte dele, o hidrogênio vem para cá, e esse oxigênio ele vai entrar, vai se ligar ao carbono. Aí agora eu tenho 3 radicais, formando um M-cetal. Então se é derivado de aldeído, M-acetal, derivado de cetona, M-cetal. Por que essa reação é importante? Olha aqui, essa é a D-glicose na projeção de Fischer, essa projeção aí que lembra uma espinha de peixe, né? Aqui eu tenho um grupo aldeído e que eu estou destacando para você um OH, que é o OH do carbono 5. Essa espinha de peixe ela se move no espaço e ela pode, ao acaso, se orientar desta forma como você está vendo aqui. Então aqui ele tem o número dos carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualzinho. E o OH do 5, está um pouco exagerado essa ligação, mas é para efeito didático, né? O OH do 5 ele está mais próximo desse grupo aldeído. Então o que acontece? O oxigênio ele tem um par de elétrons aqui a mais, né? E ele ataca esse carbono. Quando isso ocorre, eu ciclizo a D-glicose. Mas isso eu faço um M-acetal. É exatamente a mesma coisa, certo? O que aconteceu? Lembra? Esse oxigênio vai perder a dupla e vai entrar um hidrogênio aqui. Está aqui o hidrogênio. E esse oxigênio vai entrar no carbono. Ele entrou. Está aqui. Então eu tenho agora um M-acetal que eu vou chamar de alfa-D-glicopiranose. Então essa aqui é uma projeção que nós chamamos de projeção de Haworth. Isso pode acontecer com o oxigênio atacando por cima ou por baixo. Então isso vai dar um outro isômero aqui, em que você tem o OH para cima nessa projeção. Então quando está para baixo a gente vai chamar de alfa-D-glicopiranose e quando está para cima de beta-D-glicopiranose. Em geral a gente tem um equilíbrio dos dois, né? A glicose é um equilíbrio entre esses dois açúcares em solução. Então essas setas aqui indicam que é um equilíbrio, isso está sempre formando e desformando a todo tempo. Mas mostra que o açúcar ele pode tomar essa estrutura em que você tem um anel de 6 membros, 6 átomos. De onde vem esse piranose aqui? Existe uma molécula orgânica chamada pirano, que é exatamente isso daqui. Ela é um anel de 6 membros com oxigênio, como heteroátomo, que é o átomo diferente, porque todos esses são carbono, né? Carbono, 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 carbono. E é exatamente isso. Eu tenho algo análogo ao pirano. Então, para lembrar, olhando isso daqui, eu já tenho uma ideia de como que é, sem precisar ver a estrutura, né? Por isso que é alfa-D-glicopiranose, beta-D-glicopiranose. Então, o M-acetal permite ciclizar o açúcar. Vou mostrar uma estrutura cíclica. Essas estruturas cíclicas, elas podem ajustar sua conformação de uma forma que a gente chama tipo cadeira. Então, como você vê aqui, eu posso ter dois tipos de cadeira. Uma cadeira assim, em que o ciclo ele vai dobrar aqui e dobrar aqui, ou o contrário. Chamando isso aqui de eixo central, né, eu posso adotar a seguinte convenção. Tudo que está paralelo ao meu eixo, os grupos paralelos ao eixo, eu vou chamar de grupos axiais. Todos os grupos que não estão paralelos ao eixo, eles serão chamados de grupos equatoriais. E agora a gente revisita a estrutura da alfa-D-glicopiranose e vê que, por exemplo, esse hidrogênio aqui, ele é axial, esse OH é axial, esse hidrogênio é equatorial. Essa hidroxila equatorial e esse grupo aqui, esse CH2OH é equatorial, esse hidrogênio é axial. Então eu consigo especificar, aumentar a precisão daquilo que eu indico na estrutura. Monossacarídeos são agentes redutores. Então, isso aqui é a glicose na projeção de Haworth, certo? Isso aqui é o nosso M-acetal. E aí eu vou te contar uma coisa importante disso daqui. Quando eu formo o M-acetal, tá vendo? O oxigênio está ligado aqui no carbono 1 e no carbono 1 tem esse OH. Isso daqui é uma molécula que consegue doar seus elétrons. Ela é um agente redutor. Então aqui
eu tenho o desenho dela em equilíbrio, mostrando ela na projeção de Fischer, né? Na forma linear, espinha de peixe lá. E eu vou reagir isso com cobre 2+, íons cobre. Então o que acontece? O cobre 2+, ele virou cobre+, ele ganhou um elétron, ele foi reduzido. Por outro lado, isso daqui foi oxidado. E quando isso é oxidado, eu transformo o aldeído em um ácido carboxílico. Oxidar e reagir com oxigênio, né? Então é óbvio que aqui tem metade da história, né? Então o oxigênio vai entrar aqui na jogada também para você formar isso daqui. Mas o meu aldeído agora virou um ácido. As propriedades disso aqui são outras. E o nome desse ácido é D-gliconato. Por que isso é importante? Existe uma outra reação, essa daqui, D-glicose mais oxigênio, na presença da enzima glicose oxidase, forma D-gliconodelta-lactona mais água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Essa reação ela é importante porque eu consumi glicose e produzi esse peróxido. O peróxido ele pode reagir com outras coisas. Então, se eu tiver essa outra coisa que reage com o peróxido, eu poderia, de certa forma, ter uma ideia de quanto de glicose que eu tinha no começo da minha reação. Você consegue imaginar uma aplicação para isso? Veja se foi essa que você pensou. Eu posso monitorar a glicose. Então, isso daqui é um kit para dosar a glicemia. Então, geralmente as pessoas com diabetes têm um kit desse para monitorar a própria glicemia. Como que o kit funciona? Você tem uma lanceta, essa lanceta perfura o dedo, e aí você tem uma gotícula de sangue. Essa gotícula ela é absorvida por um papel. Esse papel contém a enzima glicose oxidase. Eu vou retornar para você ver. Então, o papel tem isso daqui, ó, certo? O sangue tem isso daqui, a glicose e o oxigênio, está lá. Então, o papel tem isso, vai reagir. Quando reage, vai produzir H2O2, que ataca o papel em proporção molar com relação à glicose inicial da reação. Então, eu consigo depois, tendo algo que lê a mudança de cor do papel, transformar isso em quantidade de glicose no plasma. Então, por isso que é importante estudar os carboidratos, né? A gente já desenvolveu tecnologias que ajudam a proteger a vida humana. É possível, depois que eu formei o M-acetal, o M-cetal, continuar reagindo essas moléculas. Então, se eu reagir, por exemplo, um M-acetal com outro álcool, o que acontece aqui? Esse outro álcool, ele forma água, tá vendo? Esse hidrogênio aqui, mas esse OH, eles vão sair formando água e esse radical R3 vai entrar, OR3, desculpa, vai entrar aqui, formando um acetal. Então agora eu tenho a adição de duas coisas ao meu aldeído inicial. Isso também ocorre com cetona. E cetona é a mesma coisa, né? Então essa estrutura é igual a essa, então a reação é idêntica. E tudo isso é reversível, posso retornar para essas estruturas iniciais aqui. Qual que é a implicação disso? Quando a gente chegou aqui, nós tínhamos um açúcar em forma de anel de 6 membros, né? De hexose. O que vai acontecer agora se eu junto duas hexoses, que é exatamente o que isso está sugerindo? Olha essa figura. Eu tenho aqui uma hexose, a D-glicose, e aqui está o M-acetal. Ele destacou esse hidroxilo aqui. Aí eu tenho uma outra, no caso aqui ele colocou a beta-D-glicose. E aqui está o que a gente chama de o carbono anomérico, né, que é aquele carbono que eu disse que confere essa capacidade de açúcar redutor. Então os dois estão próximos aqui. E olha que o autor do livro ele destacou esse OH e H. H2O. É a água que sai quando essas coisas reagem numa reação chamada condensação. Então, na reação de condensação, isso vai se ligar nisso. E aí eu tenho dois açúcares unidos,
formando um disacarídeo. Segundo tipo de açúcar que você está vendo, né? Você viu mono, agora está vendo disacarídeo. Qual é a nomenclatura disso? Alfa D glicopiranosil, que seria esse radical, né? 1,4, que é do 1 para o 4. No caso aqui, você pode colocar D-glicopiranosil alfa 1,4 também, né? Esse alfa é para dizer que é para baixo. D-glicopiranose. E aí, eu tenho uma outra extremidade com outro M-acetal aqui. Lembra que isso daqui, esse é o carbono nanomérico, certo? Ligado ao oxigênio. Eu consigo pegar, assim como esse, né? Fazer uma reação em que estende a cadeia e obter coisas maiores. Mas aqui, o que aconteceu? O M-acetal virou acetal, porque o carbono nanomérico reagiu com essa hidroxila aqui, do carbono 1, 2, 3, 4, e fez a ligação alfa 1,4. E aí eu obtive o disacarídeo maltose, alfa D-glicopiranosil 1,4 D-glicopiranose. Se houver a hidrólise, eu quebro essa ligação. Isso ocorre também no nosso metabolismo, né? A gente faz as duas coisas, a condensação e a hidrólise. Bom, então nós vimos monossacarídeos, disacarídeos. Vamos ver mais disacarídeos. Então, lactose, que é o açúcar do leite. Então, é beta-D-galactopiranosil, isso é uma galactose. 1,4 glicopiranose, que é uma glicose. Galactose mais glicose. Eu posso também representar gal beta 1,4 glic. Sacarose, que é o açúcar de mesa, isso que você adoça ao seu café. Alfa-D glicopiranosil, beta-D frotofuranosídeo. Então eu tenho uma glicose e uma frutose ligado por uma ligação alfa 1, 2. De onde vem esse frutofuranosídeo? Porque isso daqui, essa estrutura com heteroátomo no oxigênio, anel de 5 membros, ela é similar a um outro composto chamado furano. Mais um, trealose, que é um açúcar de proteção que está presente em leveduras, por exemplo. Alfa-D glicopiranosil, alfa-glicopiranosídeo, ou glic alfa 1, 1 alfa glic. Então aqui você só está dizendo que é a ligação de alfa 1, 1 alfa, né? Que é a ligação da trealose, né? Esses açúcares, o que eles são, né? Esse daqui, como eu tenho carbono nanomérico ligado, isso não reduz, mas esse reduz porque o carbono nanomérico está livre, açúcar redutor. Esse daqui, o carbono nanomérico está ligado aqui, e o carbono nanomérico desse também, ó, o oxigênio aqui, o carbono está aqui. Então esse não é redutor, sacarose não é açúcar redutor. E trealose, eu tenho os dois carbonos anoméricos ligados, também não é açúcar redutor, não reage com o cobre. Então, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Os polissacarídeos são de dois tipos, homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Como o nome sugere, o homopolissacarídeo ele tem apenas um único tipo de açúcar e pode ser não ramificado ou ramificado. O heteropolissacarídeo, o nome também sugere, eu tenho mais de um tipo de açúcar. Então são pelo menos dois tipos de monômero, né? Aqui é o não ramificado e aqui é o ramificado, e eu tenho agora 3 tipos de monômero. Então eu consigo, com esses açúcares, criar uma coisa de complexidade muito grande. As proteínas da membrana da sua célula têm isso daí. E é exatamente o fato de você conseguir produzir estruturas desse jeito e decorar as proteínas dessa forma que nós temos aquele sistema AB0, né? Ou uns chamam de ABO, é AB0, dos tipos sanguíneos. Onde tem homopolissacarídeos? Bom, alguns exemplos, né? Isso aqui é uma célula de planta. Aí, aqui eu destaco grânulos de amido, onde eu guardo o amido, que é um polissacarídeo.
nas suas células, esses pontos pretos aqui são reservas de glicogênio, que é um polímero de glicose. Então essa é a reserva de açúcar da planta e essa é a reserva de açúcar sua. Isso aqui você usa, por exemplo, para correr, praticar, fazer exercício, atividade física por causa disso. Essas imagens são imagens de microscopia eletrônica, né? E são esses grânulos de amido aqui que, se você rompe a célula quando você mastiga, você tem acesso a eles e obtém energia disso. Então vamos falar um pouco da estrutura do amido que te dá energia. Então o amido ele é um polímero de glicose, como mostra essa figura aí. Eu tenho 4 glicoses ligadas por ligação alfa 4. Então você vê aqui uma glicose, alfa 4, outra glicose, alfa 4, outra glicose, assim sucessivamente. Essa extremidade final é a extremidade redutora, que está o carbono anomérico, né? O oxigênio, o carbono está aqui. E essa extremidade não é redutora. Então essa cadeia linear polimérica de glicose tem um nome, amilose. Mas o amido ele é um polímero com ramificação. E ele é um polímero de glicose, certo? Mas ele ramifica, é um homopolímero ramificado. Como que é a ramificação? Então eu tenho uma cadeia principal aqui, uma dessa, uma cadeia principal em cima, mas eu posso ligar uma cadeia na outra por uma ligação alfa 1, 6. 6 é esse carbono aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é esse. Então eu liguei esse 1 no 6. E aí eu consegui fazer a ramificação. Logo, eu tenho amilose, cadeias lineares de glicose, ou eu tenho amilopectina, que são várias cadeias como essas de amilose que estão ligadas por ligação alfa 1,6. Então, dessa forma, eu consigo concentrar grandes quantidades de açúcar no polímero, né? No amido. E isso é a reserva, da qual você tira a energia para o seu sustento.